Investimentos milionários, sobe e desce de bolsa, novos produtos, novos serviços, queda de braço com o governo, guerra de juros. Esse foi o cenário dos mais de 10 anos em que eu atuei como jornalista especializada na área de economia e negócios na imprensa nacional. Durante esse período, eu tive a oportunidade de entrevistar muitos executivos, mentes brilhantes mesmo, grandes estrategistas com objetivos ousados, com metas muito, muito grandiosas. A gente estava sempre falando do amanhã, sempre falando do futuro, da tecnologia, da inovação e de como todas essas coisas juntas poderiam se converter num ganho de riqueza e prosperidade para toda a sociedade. Acontece que entre uma operação bilionária e outra também caíam no meu colo algumas notícias que pareciam não se encaixar assim tão bem com aquela realidade que eu parecia estar acompanhando de perto. As desigualdades sociais crescendo, os alarmes ambientais soando, e na minha cabeça de jornalista, só pergunta. Afinal, quando que esse desenvolvimento e essa prosperidade vai chegar até as pontas? Quando que as empresas vão poder dizer de verdade que chegaram naquele momento de agregar toda a riqueza e prosperidade para toda a sociedade? Hoje, a gente vive num mundo com mais de 1 bilhão de pessoas em pobreza multidimensional aguda, segundo dados da ONU. Aqui no Brasil, são mais de 20 milhões de famílias em insegurança alimentar. O fato é que essa prosperidade não chegou para todos. E aquele amanhã que a gente estava desenhando tanto ali nas entrevistas parecia não estar chegando tão perto de mim assim. Então, 7 anos atrás, eu resolvi deixar o jornalismo de lado para investigar, aprender, estudar e tentar pôr em prática o que de fato faltava para humanizar a visão dos negócios. Naquele momento, a gente falava muito de empatia, era a palavra de ordem do mundo dos negócios. Calce os sapatos do seu usuário, calce os sapatos do seu cliente, qual é a dor que seu negócio resolve, qual é o problema que seu negócio resolve. E aí eu continuo me perguntando, qual que é a dor de uma família que precisa sair da sua casa às pressas porque a água da enchente no Rio Grande do Sul está chegando, para levar embora tudo aquilo que eles construíram? Como é que eu calço os sapatos de um indivíduo que cruza cidades de fora a fora, em cima do asfalto quente, debaixo de sol e chuva, no meio do caos das buzinas do trânsito, para levar o nosso lixo daqui para lá e terminar o dia com R$20 no bolso? Qual que é o problema de uma mãe que, na falta de um emprego digno, na dificuldade de acessar a renda, se sujeita a basicamente qualquer coisa para dar de comer para os seus filhos? Quem são os empreendedores que estão resolvendo os problemas dessas pessoas? Quem são os executivos que estão calçando os sapatos desses indivíduos? Quem são os executivos e os empreendedores e investidores que estão desenvolvendo soluções para esse tipo de problema? Na década de 70, o economista Muhammad Yunus voltou à sua terra natal, depois de um período de estudos fora de seu país, e encontrou Bangladesh devastada pela pobreza. Ele percebeu ali que havia muito pouca possibilidade de ascensão social para qualquer um daqueles indivíduos que estavam ali, especialmente para as mulheres. Incomodado com aquele cenário, ele resolveu empreender. Fez justiça com as próprias mãos, sem suporte financeiro, sem suporte de banco, sem suporte de governo local. Ele passou a empreender e passou a emprestar dinheiro para essas mulheres, para essas pessoas, para que elas pudessem minimamente ali começar um pequeno negócio, alguma coisa que pudesse gerar renda e aí aliviar um pouco do peso dessa pobreza e dessa fome que vinha do pós-guerra. Ali, de lá para cá, o Grameen Bank foi fundado. O Grameen Bank já atendeu mais de 9 milhões de pessoas, dos quais 97% delas são mulheres. E o professor Muhammad Yunus se tornou um dos primeiros economistas da história a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Ali, quando ele pensou nessa modalidade, ele inventou um produto financeiro novo, é verdade, o microcrédito. Mas, para além disso, ele também criou um novo modelo de negócio, um negócio social. E eu não estou falando de filantropia. A gente ouve negócio social, parece que imediatamente a gente pensa no terceiro setor, em algum outro tipo de organização. Mas não, eu estou falando de empresa. Empresa com resultado, com estratégia, com meta, com equipe, com cliente, com produto, com serviço, como qualquer outra. Exceto por um fator. O objetivo central dela é resolver um problema socioambiental. Ela dedica o seu lucro e o seu resultado todo a ampliar o seu impacto, reinvestindo esses valores de volta dentro da empresa, para que a empresa possa cada vez mais ampliar o seu benefício para mais e mais pessoas. No ano passado, o Pipe Labo identificou aqui no Brasil mais de 11 mil empreendedores de impacto. Desse total de empreendedores de impacto, 15% das empresas já afirmavam estar faturando mais de 2 milhões por ano. Parece um pouco,
mas em 21 esse número era de 3%, o que mostra que esse é um setor que cresce, é um setor potente, é um setor que vem ganhando novos atores e nova relevância dentro da nossa economia. Também pudera, né? Aparentemente, nós somos a única espécie de todo o reino animal capaz de destruir a própria espécie e o ambiente onde a gente vive. E se antes, no passado, a gente achava que, de alguma forma, desconhecia os impactos que poderiam gerar esse nosso jeito de viver, hoje a gente já sabe. A gente já sabe, também já sabe quais são os caminhos que a gente tem que percorrer de retorno, né, para poder voltar a uma mínima condição que garanta a nossa existência em cima desse planeta aqui, que a gente chama de casa. Mas se a minha retórica não vai resolver, tudo bem, a gente pode ir para os números. Nos últimos 2 anos, mais de 70 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza extrema por conta da crise do custo de vida, especialmente nos países mais pobres do mundo. Os desastres ambientais, somente no primeiro semestre desse ano, já resultaram em perdas de mais de 120 bilhões de dólares, somente no primeiro semestre desse ano. Acho que não há dúvidas de que isso é uma evidência clara de má gestão dos recursos humanos e ambientais dessa grande SA chamada Planeta Terra, e nós, os acionistas minoritários, é que estamos pagando essa conta. Não tem mais tempo para a gente esperar a coisa fluir e as coisas se ajustarem. A real é que se a gente conseguiu fazer um desenvolvimento econômico, tecnológico, na velocidade em que fizemos nos últimos anos, de uma forma que o mundo nunca viu, está na hora da gente ganhar essa escala também quando a gente fala de impacto positivo, também quando a gente fala de resultados para a sociedade. E, aparentemente, não são só esses empreendedores de impacto dos quais eu estou falando que estão de olho nisso, não. A gente vem observando, já há alguns anos, um interesse muito grande das grandes corporações de sim se aliar a esses negócios, porque elas também já percebem os impactos desses resultados nos seus próprios negócios. Então, elas vêm procurando parcerias comerciais e institucionais com negócios de impacto para ampliar os seus resultados e, de fato, alcançar suas metas ambientais, sociais e de governança. Em um levantamento recente, feito pela Yunus Negócios Sociais em parceria com a Aspen Network of Development Entrepreneurs, a gente percebeu de uma forma muito nítida que esse é um caminho que não tem volta e que as empresas hoje estão cada vez mais conectadas e cada vez mais buscando algum tipo de retorno e de caminho de volta para essa questão do impacto social. Inclusive, nesse momento, exatamente nesse momento, nós, a Yunus Negócios Sociais, junto com a Aspen Network of Development Entrepreneurs, junto com todo o ecossistema de impacto, nós estamos fundando uma coalizão global, liderada pelo Sul Global, para poder discutir e facilitar as compras de impacto. Ou seja, eu estou botando corporações, empreendedores de impacto, organizações intermediárias e governos, todos sentados na mesma mesa para discutir, afinal, qual que vai ser o futuro dos negócios do mundo que a gente vai querer ter. E aí vocês devem estar me perguntando, né? Tá bom, Bárbara, você falou um monte de empreendedores de negócio. Quem são esses caras, né? Onde eles estão? Eu respondo, eles estão em todo lugar. Estão no mundo inteiro, estão por Brasil afora, estão em todas as partes resolvendo problemas e calçando os sapatos de pessoas que nunca foram priorizadas pelo mundo dos negócios. Eles estão, por exemplo, em Caetité. Caetité fica no Alto Sertão Baiano. Foi uma das cidades que primeiro recebeu o Aqualuz. Aqualuz, solução criada pela SDW, fundada por essas 2 mulheres nordestinas. O Aqualuz permite que pessoas de baixa renda, que vivem em regiões onde nem o saneamento básico chegou, possam beber água potável com segurança. Eles também estão dentro das grandes corporações, como, por exemplo, a 99 Jobs. 99 Jobs cria soluções assertivas de conexão entre empresas para recrutamento e seleção de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Hoje, a 99 Jobs já empregou mais de 4.000 jovens negros, dos quais deles 200 estão em posição de liderança. E estão também vestindo pessoas por aqui. A Arara Azul, uma iniciativa do Rio Grande do Norte, da empreendedora Silvia Furtado, trabalha no mundo da moda, com economia circular, mas também capacitando, desenvolvendo e dando oportunidade de acesso à renda para mulheres empreendedoras da região nordeste do país. Esses empreendedores são muito diferentes entre si, né? Eles são diferentes em ideias, em negócios, em escala, em volume, enfim. Eles têm muitas e muitas diferenças. Mas tem uma coisa que eles têm em comum. Eles foram capazes de transformar o incômodo, o desconforto, em ação. Eles foram capazes de dar contorno e dar forma para uma coisa muito, muito humana, que é a capacidade de sonhar. O professor Mohamed Yunus costuma dizer que todo indivíduo deveria ser capaz de desenhar e projetar o mundo em que ele gostaria de viver. Ele chama isso de ficção social. A ficção social dele é ver a pobreza no museu.
A ficção social dele é chegar num mundo, no futuro, onde a pobreza sejam lembranças espalhadas nas fotos de um museu antigo. A minha ficção social é viver num mundo onde todo e qualquer negócio seja orientado para a resolução de problemas socioambientais. Nesse mundo, onde a pobreza vai estar no museu, eu quero ver no olho de cada executivo, de cada empreendedor, de cada pessoa do mundo dos negócios a vontade de ir muito além do lucro, mas principalmente a vontade de resolver os problemas sociais e ambientais do país e do mundo onde a gente vive. Então, se o convite que a gente tem hoje é para que a gente se humanize, eu vou deixar aqui a minha colaboração. A gente precisa se humanizar. Humanizem-se, mas humanizem principalmente a visão de negócio de vocês. Obrigada.